Enchentes históricas no Rio Grande do Sul, secas na Amazônia, ondas de calor em diversas regiões do país. Fenômenos que marcaram o Brasil nos últimos anos podem voltar a se intensificar nos próximos meses, com a possível chegada de um Super El Niño. Órgãos meteorológicos brasileiros e internacionais monitoram o aquecimento das águas do Oceano Pacífico e alertam para a formação de um novo El Niño. Embora a intensidade ainda não esteja definida, os impactos já preocupam autoridades, cientistas e equipes de defesa civil. O El Niño é um fenômeno climático provocado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Quando esse aquecimento do oceano ultrapassa a marca de 2 graus Celsius acima da média histórica por vários meses, o evento pode ser classificado como um Super El Niño. Historicamente, o fenômeno altera o regime de chuvas e temperaturas em diferentes partes do planeta. No Brasil, seus efeitos costumam variar de acordo com a região. O padrão típico de climatologia quando ocorre o El Niño é de que temos secas intensas na Amazônia, o que provoca um aumento da incidência de queimadas, secas também no Nordeste brasileiro e aumento da precipitação no sul do Brasil, em particular Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e aumento de ondas de calor no sudeste do Brasil, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Veja, em 2024, também tivemos um forte El Niño, que teve impactos muito importantes, tanto na Amazônia quanto no Rio Grande do Sul. E o que estamos observando é que a intensidade desses El Niño estão sendo intensificadas pelo aquecimento global. Isso está fazendo com que os El Niño estejam ocorrendo de uma certa maneira mais frequentemente. Veja, o último que tivemos foi só 2 anos atrás, e tenham intensidades mais fortes por causa do aumento da temperatura do oceano provocado pelas mudanças climáticas globais. Enquanto os especialistas acompanham a evolução do fenômeno, o governo federal já começou a se preparar para um cenário de agravamento dos incêndios florestais e de outros eventos climáticos. Porque a gente trabalha com ciência, a gente trabalha com evidências, e a gente tem que mobilizar orçamento, mobilizar a máquina pública a partir dessas evidências. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o monitoramento das condições climáticas começou ainda em janeiro. Desde então, reuniões periódicas vêm reunindo meteorologistas e especialistas para avaliar os riscos para o segundo semestre. Mesmo sem uma definição sobre a força do fenômeno, o planejamento do governo foi construído com base nos cenários mais severos. Uma situação de incertezas, o que a gente faz? Princípio da precaução. Eu vou trabalhar com o pior cenário possível. Uma das principais preocupações está relacionada ao risco de aumento das queimadas em áreas já vulneráveis à seca e às altas temperaturas. A gente contratou o maior contingente de brigadistas até hoje. São 4.410 brigadistas do IBAMA e ICMBio, então é a soma, que estão organizados em 240 brigadas no território nacional, mas estão e estarão nos locais com mais risco, nos locais que historicamente têm mais queima. A estratégia inclui também o reforço da estrutura logística utilizada nas operações de combate ao fogo. A gente já tem disponível, por meio de contratos, e aí a gente pode acionar a qualquer momento, IBAMA e ICMBio, 19 helicópteros para atuar nessas operações, 18 aviões de lançamento de água, são aqueles pequenos aviões. Também temos 27 veículos especiais de combate. Neste ano, nós temos o maior orçamento da série histórica para combate a incêndios e controle do desmatamento. Para você ter uma ideia, 2025 já tinha sido o maior ano da série, e nós aumentamos em 28% o valor relacionado a 25 para 26, e nós temos 1 bilhão e 23 milhões de reais previstos para IBAMA e ICMBio. Além das ações ambientais, o governo federal instalou uma sala de situação interministerial, coordenada pela Casa Civil, para monitorar os riscos e articular respostas envolvendo diferentes órgãos da administração pública.
O trabalho reúne ministérios, centros de monitoramento climático, órgãos ambientais, forças de segurança e equipes de defesa civil. Os incêndios florestais, porém, não dependem apenas das condições climáticas. Segundo os órgãos ambientais, a maioria dos focos de fogo registrados no país tem origem humana. Por quê? É importante destacar que a maior parte, quando eu falo a maior parte, a depender do bioma, é 99%, a depender do bioma é 94%, 96% dos incêndios são oriundos com ignição humana, ou seja, é alguém que vai lá, por algum motivo, vai lá e coloca fogo. A preocupação é ainda maior porque o país entra em um período considerado crítico para a ocorrência de queimadas. Que o desafio começa a partir de julho, no segundo semestre, que é quando, de fato, começa a temporada de incêndios. Então, é fundamental que as pessoas saibam que usar fogo num contexto de seca, num contexto de El Niño, pode trazer uma série de riscos. Então, a gente pede que as pessoas também se engajem, assim como o governo do Brasil, o governo dos estados, prefeituras estão fazendo, estão engajadas. Entre as regiões monitoradas com maior atenção estão áreas da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal, biomas que enfrentaram temporadas severas de fogo nos últimos anos. Tem nos preocupado a Amazônia, né, o Cerrado, algumas regiões do Cerrado, e a Amazônia também ela é muito grande, então não dá para falar que a Amazônia toda, são regiões dentro da Amazônia, e a temporada de fogo vai mudando ao longo do tempo, ela vai se deslocando na Amazônia, e o Pantanal. São preocupações. Então, a nossa ação, esses brigadistas, eles terão postos de comando nesses 3 biomas. Embora ainda não seja possível afirmar se o fenômeno atingirá a categoria de Super El Niño, especialistas e autoridades concordam que o Brasil deve enfrentar mais um período de desafios climáticos significativos. A preparação para os próximos meses pode ser decisiva para reduzir impactos sobre a população, a economia e os ecossistemas. Nós temos que nos adaptar ao novo clima, com El Niño ou sem El Niño. Temos que nos adaptar com secas mais intensas no Brasil Central, chuvas mais intensas no Rio Grande do Sul, aumento de eventos climáticos extremos em todas as cidades brasileiras e adaptar a nossa agricultura, já que a produtividade do agronegócio vai diminuir por causa da redução da precipitação no Brasil Central e aumento de eventos climáticos extremos. Então, não há tempo a perder, nós temos que nos adaptar o mais rapidamente ao novo clima.